ano de eleição e o governo decide cortar impostos sobre a linha branca e os carros. Vai dar certo dessa vez? Quem responde a pergunta é o jurista e presidente do IBEDAPT, doutor Kiyoshi Arada. Olá, doutor Kiyoshi, um prazer conversar com o senhor. Tudo bem, Vivi? Doutor Kiyoshi, o governo cortou aí impostos da linha branca e os carros. E o ministro Paulo Guedes justificou a medida como um marco da reindustrialização do Brasil. A gente já viu esse filme, né, doutor Kiyoshi? Por que agora vai dar certo? Eu acho que não. Eu, em princípio, eu sou contrário a essa política de redução setorial, né? Então, pelo princípio da generalidade, universalidade de tributação, todos os bens, serviços e patrimônio têm que ser tributados e todas as pessoas físicas e jurídicas devem pagar imposto, né? Agora, o presidente valeu-se da natureza regulatória do IPI, que permite elevar ou abaixar as alíquotas por decreto. Então, nesse sentido, ele baixou o decreto 10.979, de 25 de fevereiro de 2022, fazendo um corte linear de 25%. Alguns setores ficaram com corte de 18,5%. Mas esse corte linear não vai representar muita coisa em relação ao consumidor, entendeu? Quem acaba pagando o preço dos tributos indiretos aqui no Brasil é sempre o consumidor. Então, a redução, teoricamente, deveria reverter a favor da população. Mas os empresários vão absorver esse desconto para si próprios, para se recuperarem da recessão industrial que eles sofreram ao longo da pandemia, né? Então, o benefício para a população será ínfima, né? E um corte significativo. Aí a renúncia fiscal prevista é de 10 bilhões de reais para a União e outros 10 bilhões para estados e municípios. Pois é, mas então, traz também um impacto negativo em relação aos estados e municípios, porque o produto da arrecadação do IPI e do imposto de renda forma-se o fundo de distribuição para os estados e para o município na proporção de 22,5% para cada uma dessas entidades políticas. Então, os estados estão chiando, né? Porque vão perder receitas, né? Então, eu não sei se vale a pena fazer esse tipo de redução linear, né? Pois é, a gente já viu esse filme aí no governo Dilma e realmente não deu certo, né? Aqui no país, a redução de carga tributária ou incentivo fiscal com vistas ao desenvolvimento econômico, ao crescimento da economia, não tem dado resultado porque os empresários embolsam para si os benefícios tributários e a economia continua igual, entendeu? Então, quanto mais reduz impostos, mais os empresários ficam ricos e a empresa não fica próspera, né? Nós temos, tradicionalmente, empresas pobres e empresários ricos, né? Pois é, e lembrando aí, doutora Arada, que com a pandemia houve perdas grandes aí de grandes empresários, grandes indústrias, né? E tudo que vier aí para recuperar esse lucro será a primeira prioridade dos empresários, né? Recuperar o lucro perdido. É verdade, mas o instrumento tributário para a recuperação da economia não tem surtido efeito aqui no Brasil, né? Agora, o importante é o governo implementar a infraestrutura para que as empresas possam desenvolver a contento os seus programas de expansão industrial, expansão comercial, né? É coisa que o governo não está fazendo, né? Nós estamos vivendo com racionamento de água, de energia elétrica, combustíveis com preço lá na estratosfera. Quer dizer, assim não adianta ficar dando incentivo, ficar fazendo redução de IPI, né? Isso não vai resolver, né? Doutor Kiyoshi, depois aí de 30 anos de discussão,
foi aprovado na Câmara o projeto que legaliza os jogos no Brasil. A intenção aí é arrecadar 4,5 bilhões por ano de tributos para o governo federal. Primeiro, jogo liberado no Brasil. Sim ou não? O Brasil é um dos poucos países aí do mundo onde não há regulamentação do mercado de jogos. Para se ter uma ideia, de 193 países membros da ONU, 37 proíbem os jogos, a maioria por questões religiosas. Aí um dado do Instituto Jogo Legal. Olha, Vivi, essa questão de proibir jogos no Brasil tem um componente de corrupção, entendeu? Então, toda vez que as pessoas que fiscalizam o jogo assim não recebem aquela vantagem devida, né? Eles ameaçam legalizar o jogo, né? Então a coisa que os corruptos mais temem é a legalização do jogo, porque aí não tem por onde eles obterem vantagem, né? Mas a grande verdade é que o brasileiro sempre jogou, né? Esse jogo do bicho, proibido ou não, sempre existiu e não vai ser lei que vai acabar. E por que os brasileiros têm que desperdiçar divisas nos países vizinhos, como Paraguai e Argentina? Por que não canalizar esses recursos para o Brasil? Não é? Então, a legalização do jogo, acho que é uma boa. Vai ajudar a implementar a nossa economia e vai ajudar aqueles setores da sociedade que participam com uma parcela de produto da arrecadação de loterias e agora de jogos, né? Doutor Pioche, como eu falei, 4,5 bilhões de reais por ano em tributos com o imposto CID Jogos. Aí o projeto, que é um tributo único, o CID Jogos, a alíquota é 17% sobre a receita bruta dos jogos e não prevê a incidência de outros impostos como o ISS. Imagina aí se as prefeituras não reclamaram do projeto mesmo aí, o projeto já encaminhando 16% para o Fundo de Participação dos Municípios e outros 16% para o Fundo de Participação dos Estados. Mas assim que for legalizado o jogo, tá, é evidente que a prefeitura vai baixar a sua legislação para passar a tributar, assim como a legislação atual já tributa a corrida de cavalos, né? Então, não se tributa agora os jogos porque está proibido, né? Então, na clandestinidade é difícil você tributar, né? Doutor Pioche, o Ministério da Economia diz que vai criar uma agência reguladora responsável por regulamentar aí as práticas para prevenir lavagem de dinheiro, suspeita de financiamento de terrorismo. Será suficiente? Já existe esse mecanismo, né? A COAF, que está ligado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, já faz esse acompanhamento. Qualquer movimentação acima de 5 mil, tem que haver uma investigação pelas autoridades fazendárias, né? E monetárias. E, doutor Pioche, são 6 mil bingos e cassinos e a liberação do jogo do bicho e de plataformas digitais de apostas. Faturamento aí de 40 bilhões anuais. As loterias, só para dar um exemplo, as loterias em 2021 arrecadaram aí cerca de 18 bilhões, sendo que 30% foram para os prêmios, para as apostas. Os valores serão destinados aí para cultura, saúde, segurança pública e também para a Embratur. É positivo o projeto? Eu acho que sim, é altamente positivo. Eu acho que esse projeto já vem tarde, né? Deveria ter feito antes, né? Como eu já disse, se existe um brasileiro gastando dinheiro lá fora, por que não canalizar esses recursos em benefício do Brasil, né? Então, com essa tributação, e a tributação pode ser através de uma alíquota elevada, porque não se trata de um bem essencial, né? Então, quem está jogando está lá para satisfazer o seu capricho, a sua preferência individual. Então, de maneira que eles podem arcar então com uma taxação mais elevada do que
a taxação de exercício de profissões regulares, né? E, doutor Pioche, um dos empecilhos aí para aprovação dessa lei é o presidente Bolsonaro, que diz que se chegar nas mãos dele, ele vai vetar, porque a gente já viu, né, numa reunião ministerial, a briga entre a ministra Damares e o ministro da Economia, Paulo Guedes, falando aí sobre a liberação dos jogos. Na sua opinião, o que vai acontecer? O presidente Bolsonaro vai ceder aí às pressões religiosas para vetar o jogo aqui no Brasil? Ele pode vetar, mas o Congresso tem a soberania, pode rejeitar o veto, né? Agora, o presidente, ele dificilmente se ele alinha com algo que seja harmonioso para todos, né? Ele sempre tem que estar demonstrando uma nota discordante em tudo, né? Falando em nota discordante, eu queria entrar agora na questão da guerra, né, doutor Pioche? Pandemia e agora guerra. A crise entre a Ucrânia e a Rússia gerou uma saia justa na diplomacia brasileira, o desencontro de declarações entre o presidente e o Itamaraty. O mal-entendido é tanto que foi preciso esclarecer aos embaixadores estrangeiros e autoridades de outros países que, em momentos divergentes, o que vale é a posição do Ministério das Relações Exteriores e não os discursos do presidente. Lembrando que tudo começou aí com a visita do Bolsonaro a Putin às vésperas do conflito, né? Que situação, não, doutor Pioche? E o Brasil votando pela condenação da invasão russa na ONU e o presidente Bolsonaro pregando neutralidade e atacando aí o presidente ucraniano, o comediante, ele disse. É verdade, a posição que vale para um Estado soberano é a posição externada pelo Ministério das Relações Exteriores. Acontece que o ministro das Relações Exteriores teve que fazer uma ginástica, né, para fugir da política externa tradicional do Brasil, que é de não agressão a um país soberano. Então, deveria haver uma nota de condenação, de repúdio à invasão, mas ele teve que respeitar o posicionamento pessoal do presidente da República, que manifestamente é pró-Rússia. Né? Tanto é que ele tinha feito uma visita de cortesia poucos dias antes de estourar essa guerra. E ele foi bastante paparicado lá na Rússia, ao contrário do presidente francês, que foi recebido não com tanto calor como foi o presidente Bolsonaro, né? Então, essa dificuldade, existe então essa nota discordante. Agora, o presidente Bolsonaro, ele é manifestamente pró-Rússia, só que o seu embaixador, ele teve que, para não ficar muito ruim com os Estados Unidos, endossar a nota pedindo a retirada de forças lá da Ucrânia. Mas não é essa a posição pessoal do presidente. O presidente está alinhado com o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, né, que é admirador incondicional do Putin. Né? Então, assim como o Lula está alinhado com Cuba. Né? Então, Cuba de um lado e o Trump de outro lado. Né? Então, ficou nesse meio termo. Né? Agora, você fala que o Brasil adotou uma posição de neutralidade. O Brasil adotou uma posição, digamos assim, de imparcialidade. Né? Mesmo porque o Brasil não tem nada a ver com a história, né? Não faz parte do bloco União Europeia, né? E também não está tão próximo da Rússia. Ele está numa posição equidistante e o Brasil depende fundamentalmente do fornecimento de insumos agrícolas da Rússia. Por que, então, comprar briga? Né? Você vê que Venezuela é um outro país que está alinhado com a Rússia. Em plena guerra, eles estão fazendo tratativas para intensificar o comércio entre os dois países. Né? Doutor Pioche, só citando aí, diz que o nosso chanceler, o Carlos França, ele gosta de aprender línguas e ele está aprendendo agora o bolsonarês. Então, ele traduziu
quando o Bolsonaro diz neutralidade, ele diz assim, olha, ele não quis dizer neutralidade, ele quis dizer mais imparcialidade. Realmente o bolsonarês aí tem que ser uma língua traduzida para não ter conflitos, né, com os outros países. É sutil, mas a diferença existe, né? Então, o Bolsonaro ele assumiu uma posição de imparcialidade. Neutralidade é, por exemplo, a China, tá? Então, ele tem uma posição de neutralidade. Agora, o Brasil assumiu uma posição de imparcialidade, mesmo porque não é o problema para o Brasil se meter. Isso está acontecendo lá no leste europeu, o Brasil está muito distante disso, e o Brasil tem seus interesses econômicos, né? Então, ele está mantendo uma posição de imparcialidade, né? É um pouquinho diferente da neutralidade, né? Pois é, o bolsonarês, né? Doutor Queiroz, queria muito agradecer sua presença aqui no LGT Notícias. Eu que agradeço, Viri. Esse foi o jurista e presidente de BEDAPT, Dr. Queiroz Charada, aqui no NGT Notícias. E o nosso telejornal fica por aqui. Muito obrigada pela sua participação. Até mais.